Vamos todos morrer com Hugo van der Ding. Vamos lá fazer uma viagem. Bora, bem bora, fixe. bora, menino. Dá-me Quando quiser, som, dá dá-me som, som. DJ. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ai meu Deus, Ai meu Ai Deus. meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pois é, neste dia estávamos em 1872. 1872. Opa! E morri em Évora. Em Of all Évora. places. Of all places mesmo. Tropeçou, não viu e tropeçou no templo Vai, de caiu Diana. ali. Também não é assim tão grande. O vosso Parthenon de português. Bom, estou a brincar, é lindo aquelas duas colunas lá estão. Estou a brincar, Hugo! adoro Évora. Porque se há um sítio que vale a pena em Portugal é Sintra e Évora. O resto é tudo para mandar abaixo. Aos 60 anos. Oh, Ai, os Açores, os Açores. Tão novo, tão novo, tão novo. Tão novo mesmo. Falamos do capitalista e filantropo português José Maria Eugênio de Almeida. Ah, O José adoro. Maria. Já sei. Do Conheço Big bem dos Brother. rótulos. Estás a ver? Claro. E por isso, agora já dizemos, por isso é que ele morreu em Évora, não é? Aham. O Zé Maria, vou tratá-lo por Zé Maria, Zé, os, Zé os Maria. descendentes vivos que me perdoem. Nasceu em 1811 em Lisboa e não nasceu propriamente em berço de ouro, ou a expressão inglesa e até holandesa, não nasceu com uma colher de prata na boca, que é o equivalente. Ai, adoro. É muito giro. É bem muito mais engraçado. requintada. Tal e qual. Sim. Bom, eu vou explicar melhor. Os pais estavam de facto muito longe de ser pobres. E vamos usar aqui a figura, que aliás há até estudos académicos muito interessantes sobre isto, usar a figura do José Maria Eugênio de Almeida quase para acompanhar a enorme evolução, mais do que evolução, sim, evolução também, mas transformação social, política, etc., de Portugal neste século XIX que lhe calhou viver. Os pais não eram pobres de todo, faziam parte de uma burguesia lisboeta bem instalada, ou seja, eles próprios faziam parte de uma classe que estava a nascer e a se impor. E claro, vamos então ver a vida deste homem e o século XIX português. O que não deixa de ser interessante, penso, pelo menos para mim. Este homem, este burguês, mais uma vez, vai criar uma das maiores fortunas do país. Epá, adoro. Ele nasce, é incrível, ele nasce precisamente onde? Em Lisboa, mas na transição da monarquia absoluta, em que ele ainda nasceu, claro, para o liberalismo, que ele vai viver esse período e quando ele morre, o liberalismo já está completamente instalado em Portugal. Ou seja, ele nasce num país em que o poder é o rei, basicamente, sem escrutínio, Portugal muito dependente economicamente da colónia Brasil e depois com um atraso cultural gigante em relação ao resto da Europa. Viver de facto de costas voltadas culturalmente para o resto da Europa. Uma sociedade estagnada, e quando eu digo que sociedade estagnada é o quê? Sem qualquer hipótese de ascensão social, por exemplo. Estavas condenado, entre aspas, ou vivias a vida na classe em que te calhou. Claro, dentro desta nascer. caixa, não é? Claro, tens ali a aristocracia que controla o poder, se quiseres, e até a parte financeira do país, e nasce, nesta altura também, a burguesia que vai abanar estas estruturas. E depois o próprio Portugal era caminhos de cabras, transportes praticamente nulos, quando falámos. Uma Séculos indústria. e séculos de investimento. Sim, no sim, fundo. sim. De outra visão, Claro. de outra. E claro, com um país pequeno e com pouca população, que está espalhado pelo mundo. Portanto, este retângulo particularmente atrasado no contexto europeu, uma coisa mesmo muito, muito gritantemente diferente. Quando ele morre, 1872, Portugal é outro. O Brasil tinha ido à vida, como sabemos. Havia uma monarquia liberal ao jeito europeu, claro, e estava-se no auge da regeneração, como se chama este período da história portuguesa da segunda metade do século XIX. O fontismo, ele morre durante este período do Fontes Pereira de Mel, claro, que este vai ser a corrente em que o José Maria Eugênio de Almeida vai participar enquanto político, porque ele foi político também. É a era de tudo, do comboio, dos telégrafos, da Revolução Industrial, claro, Pois, da não é? Revolução Claro. Cultural. O ano 1872, geração de 70, é quando aparecem os grandes vultos da cultura que falamos até hoje. O Essa, o Antero, o Teófilo Braga, o Oliveira Martins, para sair daqui dos açorianos. É muito incrível este período, claro. Sim. E ele, vou dizer Zé Maria para abreviar, não só assistiu a tudo, como é um dos grandes
obreiros, construtores desse mesmo tempo. Como eu já Um vi. período fascinante, É muito, não é? muito incrível. É muito incrível. Mudar um de uma país para transformação. Sim. Claro. Outro país Sim. completamente diferente, neste século XIX, que também já falámos aqui tantas vezes, o próprio mundo vai ser diferente, Claro. a Europa vai ser diferente, mas Portugal aqui alinha-se finalmente com a Europa, eventualmente por largar essa sua visão de si próprio como uma coisa mais imperialista para o outro lado do oceano. Agora, como já vimos, ele não nasceu rico e aqui o que é sobretudo importante, apesar dos pais não serem pobres, claro, não nasceu com os tais pergaminhos aristocráticos dessa classe que tinha dominado Portugal durante séculos. Pois. Ele vai, sobretudo nesta pedra de toque, mais do que ter dinheiro ou não pertencia a essa classe que dominava de facto o país. Ele vai estudar Direito em Coimbra, vai entrar na carreira política, ele tem durante mais ou menos 30 anos ter uma carreira política, mas sempre de uma maneira mais ou menos delitante, como aconteceu com outros, estou aqui a chamar capitalistas, vamos dizer empresários, que estavam na política, às vezes até com um ou outro cargo público, como deputados, mas não como uma vida na carreira política. Sim. Ou seja, não eram políticos que também eram empresários que também eram Tinham políticos, que é uma uma- diferença sim, grande, claro, exatamente. claro. Portanto, talvez aqui uma noção de serviço público e também de querer para o país gerir da maneira como geriam também os seus negócios. Claro, a vida dele de facto era outra. Com o dinheiro que ele herda dos pais e sobretudo com o capital e os contactos do sogro, que era o pai da sua mulher, Maria das Dores, ele vai lançar as bases de uma fortuna gigantesca que se dividiu por muitas áreas, ou multiplicou no caso, por muitas áreas. Ele foi financeiro, emprestava dinheiro ao Estado, ao próprio Estado, era credor do Estado, foi comerciante, foi industrial e depois beneficiou de enormes contratos públicos, estes tais monopólios que até já falámos dele a propósito disso, os tabacos, os sabões, a pólvora, um homem com uma visão Que eram atribuídos gigante. a determinados empresários e eram Exatamente. eles que tinham o controle total daquela operação. Tal e qual. Uau. Então, era um homem que nasceu para fazer estas coisas. E foi também, e talvez até mais notoriamente, um enorme proprietário urbano e rural. Vamos lá ver. Em Lisboa, ele era dono de quase tudo o que é hoje São Sebastião da Pedreira, que na altura era as aforas de Lisboa, era o limite da cidade de Lisboa. É este grande mancha. Era ali que ele tinha a sua casa. É um palácio que hoje... Bem, já, ou na altura não ficava, porque não existia o Corte Inglês. Ali no Corte Inglês, hoje em dia pertence ao Exército, acho que quem conhece Lisboa Sim, sabe. sim, muito bem. Dá para um lado e dá também para o outro, que se calhar até o próprio. Estou a brincar. Boas vistas. Sim, para o Largo de São Sebastião. É aquele palácio Sim, muito sim. grande que ali está, onde ele vivia. E depois tinha nesse palácio um parque gigante, um fabuloso jardim também, que se estendia até o lugar onde hoje está a rotunda do Marquês de Pombal. E isto era também um novo paradigma social que eu acho muito engraçado. Estes palácios fora de portas, muito opulentos, dos novos burgueses multimilionários, que foram o motor e que também enriqueceram durante a regeneração. Enquanto isso, no centro da cidade, os palácios dos aristocratas iam, olha, menos uma janela também, Claro. olha, menos uma para limpar, dizia a Condessa. Agora, talvez o seu mais impressionante património e o lugar onde ele vivia parte do ano e de uma grande paixão, Bem sei. está em Évora, Pois. claro. Ele é o maior proprietário rural de Évora, nesta altura, com muitas herdades, mesmo muito impressionante. Dedicava à agricultura, claro, e era dono de monumentos históricos na própria cidade de Évora, vários, incluindo o palácio onde ele vivia quando estava lá, e depois a menina dos seus olhos, claro, o convento da Cartucha. Ele também foi um homem muito culto. Que impressionante, é um lugar muito- de visita obrigatória. É mesmo muito impressionante. Já lá estive até a filmar uma coisa e aquilo é mesmo incrível. Incrível, Com incrível. umas histórias incríveis Yeah. ali à volta daquele sítio. Ele foi um homem muito culto, uma impressionante biblioteca, dizia-se que é a maior do país, muito viajado, um homem que viajou muito, e isto é também a outra face, curiosamente, para além do dinheiro, da ascensão social da burguesia e até, às vezes, em contraste com a aristocracia, que é girar os touros e os fados e não precisamos de sair daqui. Sim, sim, Isto sim. em Portugal. Cabeça limitadíssima, não saía Verdade, do cais das colunas, estou a não dizer que seja toda toda a a gente. aristocracia, mas muitas vezes Sim, sim. esta ideia de arraigado, não precisamos de sair daqui. Claro. Já saímos uma vez para ir para Alcácer Quibir e não correu correu mal. bem. Pois, Sim, pois. mais ou menos essa mentalidade. Estou a exagerar e a ser injusto, mas é muito. Sim, mas dá para pintar um bocadinho Para se a perceber diferenciação. um bocadinho, sim, Isto é um homem do mundo. É um homem do mundo que vai Sim. trazendo para cá a maneira como também vive a burguesia, a Inglaterra, a inglesa, a francesa. A inglesa não é bom exemplo, porque é o único sítio onde a aristocracia era isto. Era isto. por E ordem sobreviveu, natural, por ok. isso sobrevive até hoje, curiosamente. Pois. Bom, ele recusou títulos de nobreza, os netos hão de ter essa
de extinção já no final da monarquia, e até a pasta das finanças. Estes homens de negócios apoiavam o progresso do país, mas acharam sempre, como é o caso dele, que os políticos ficavam muito aquém do que era preciso para o desenvolvimento. É muito curioso ler o que se escrevia para perceber que muitas das coisas, até as expressões o déficit, isto e aquilo, são exatamente igual o que nós dizemos hoje em relação ao nosso continuado atraso em relação à Europa. A vida dele, pessoal, também foi muito colorida e até com alguma tragédia. Ele perdeu o filho mais velho aos 12 anos. Depois teve uma namorada durante anos. Eu estou aqui a chamar-lhe namorada, uma mulher, vá, com quem teve até 3 dos seus filhos. A mulher oficial é que não achou tanta graça e separou-se e foi viver para Londres o resto da vida, muito abastadamente, claro. Isto parece que foi uma escandaleira, e foi, de facto, uma grande escandaleira. Porque era um mas homem com visibilidade, claro, muita visibilidade pública. mas é engraçado pensar que até isto parece que há aqui um toque de modernidade. Claro, Este não se divorciara porque não existia essa claro. coisa, mas a mulher vai viver para Londres, então fica cá tu com outra mulher. Quase Sim. estes modernidade de valores também desta Percebo, nota. sim, sim. É muito interessante. Depois até que morre, mais ou menos novo, tinha 60 anos, os jornais não pouparam elogios ao self-made man que deixava uma das maiores fortunas do país. A viúva lá volta para Lisboa, instalou-se no seu palácio e causa um escândalo gigante ao casar com um homem muito mais novo e que tinha sido o contabilista do marido. Não sei se é vingança ou se estava apaixonado. Juntos, esta mulher e o contabilista vão partir uma parte importante da fortuna deixada pela Jane Que Almeida. horror! É verdade. E depois o resto do património do Zé Maria também foi desaparecendo. A Câmara Municipal de Lisboa expropriou o seu casal do Monte Almeida para construir o Parque Eduardo VII. Depois a família vendeu o Parque Santa Gertrudes, mesmo em frente ao palácio onde ele vivia, e onde esteve o Jardim Zoológico, depois a Feira Popular e, por fim, na década de 1960, a Fundação Calouste de Gulbenkian. Incrível, isto são dimensões enormes. É para termos ideia do tamanho disto em Lisboa. Agora, ao lado da Gulbenkian e em frente ao palácio está a Casa de Santa Gertrudes, que é um palacete em forma de castelo, que é impossível que ninguém já não tenha reparado. Aliás, curiosamente tem uns portões onde lá está o Eugénio de Almeida, o seu monograma. Calma, pessoal, é o portão, não é de beber. Esse... Sim, essa também parte não é de podem beber. ver isso nas rotas das garrafas. Agora, este castelo tem uma história épica. O Zé Maria tinha ido visitar um aristocrata escocês, criador de cavalos, que às tantas mostrou-lhe lá o seu castelo, recebeu no seu castelo e disse: os portugueses não percebem nada de cavalos. O Zé Maria volta para Lisboa e convidou o tal escocês para vir visitar as suas cavalariças, que ele tinha mandado construir precisamente igual ao castelo do homem na Escócia. Como quem diz, o teu castelo para Tá mim bem, é tá. as minhas cavalariças. É onde os meus animais dormem. Tem muita graça. Foi nesta casa, depois devidamente alterada para a habitação, que viveu o seu bisneto Vasco Eugénio de Almeida, conde de Vilalva, e que criou a Fundação Eugénio de Almeida, que é uma importante obra na área da Importantíssimo cultura, da mesmo. educação e tudo mais, também na área do É vinho. incrível. Sim, Mas é muito mesmo, incrível, é a uma fundação muito Conheço importante, muito bem há claro. muitos anos. Sim, sim, sim. Este Vasco vai morrer em 1975, até num período complicado para o património desta família, com as expropriações. E depois dele, a sua viúva, Maria Teresa Eugénio de Almeida, uma mulher tão importantíssima, filantropa, faz um acordo com a Gulbenkian para ceder, depois da sua morte, parte dos jardins da casa para ampliar os da Fundação. A Maria Teresa morreu em 2017, as obras começaram, primeiro com a expansão do Centro de Arte Moderna e depois com os jardins, que vai dar continuidade ao trabalho extraordinário dos anos 60 de António Viana Barreto e Gonçalo Ribeiro Teles. Deve estar tudo, está previsto para acabar este ano. Sendo a Gulbenkian, acredito, se fosse o Estado português, já sabíamos que acabava em 15 anos. 50. Agora, não deixa de ser fascinante que aquilo que foi o jardim de um só homem seja hoje um museu, uma sala de concertos, um parque onde se faz a Feira do Livro, enfim, uma parte incrível desta cidade. Mas também não é menos fascinante que esse homem, vindo de toda a gente, tenha tido um jardim daquele tamanho. O José Maria Eugénio de Almeida morreu faz hoje 152 anos. Bravo!